Duas pessoas sentadas frente a frente. Uma conversa flui, os olhares duram um segundo a mais e o silêncio começa a parecer confortável. Tudo parece natural, até que uma frase muda a energia do momento. É rejeição? É dúvida? Ou é algo muito mais complexo? Por que algumas palavras parecem fechar uma porta quando, na verdade, estão medindo a sua reação? E o mais importante, quantas vezes você interpretou mal um sinal sem perceber? Fique aqui, porque entender isso muda completamente a dinâmica emocional. A maioria das pessoas ouve as palavras como se fossem instruções claras. Se alguém diz algo ambíguo, assumimos que significa exatamente o que parece. Mas as interações humanas não funcionam assim. Especialmente quando há tensão emocional, atração ou vulnerabilidade, as palavras raramente são literais. Em muitos momentos sociais, as frases não são conclusões, são explorações, são tentativas de medir o ambiente emocional sem se expor completamente. O problema é que quase ninguém nos ensina isso. Nos ensinam a ouvir palavras, mas não a ler contextos. Quando duas pessoas começam a se conectar, algo muda na conversa. A linguagem se torna menos direta. Aparecem brincadeiras, comentários estranhos, frases que parecem contraditórias. Não é confusão, é proteção emocional, porque abrir-se totalmente dá medo. Ninguém quer se sentir rejeitado. Ninguém quer mostrar demais e ficar vulnerável. Por isso o cérebro utiliza mecanismos sutis para testar o terreno antes de avançar. Uma frase ambígua pode ser uma maneira segura de observar como a outra pessoa reagirá. O mal-entendido nasce quando uma pessoa interpreta essas palavras como uma mensagem definitiva. Quando ouve um comentário e pensa que tudo acabou ou que algo deu errado. Na verdade, muitas vezes é apenas uma fase natural da troca emocional. A conversa humana não é linear. Tem camadas. Uma parte expressa o que pensa racionalmente. Outra parte tenta proteger sentimentos que ainda não se sentem seguros para sair. E quando você não entende isso, reage rápido demais. Você se fecha, se afasta, ou tenta corrigir algo que na verdade não estava quebrado. O ponto-chave é compreender que nem tudo o que se diz é projetado para comunicar uma verdade absoluta. Às vezes, simplesmente é um sinal para observar o ambiente emocional. E quando você começa a ver isso, começa a entender algo muito mais profundo sobre como funciona a conexão entre as pessoas. A linguagem indireta não aparece por acaso. Aparece quando as emoções começam a entrar em jogo. Quando uma conversa deixa de ser puramente racional e se torna algo mais pessoal, mais incerto, mais vulnerável. Nesse momento, as pessoas começam a se proteger sem perceber. Ninguém quer se mostrar rápido demais. Ninguém quer se arriscar a ser rejeitado após se abrir emocionalmente. Por isso, muitas vezes, as palavras se tornam menos claras. Não porque haja má intenção, mas porque existe medo. A linguagem indireta é uma espécie de escudo. Em vez de dizer o que realmente sente, lançam-se frases que permitem recuar se a reação não for favorável. É uma forma segura de explorar a conexão sem se expor completamente. Se a outra pessoa responde mal, sempre existe a possibilidade de dizer: era só uma brincadeira, ou não estava falando sério. E aqui é onde muitas pessoas se confundem. Ouvem uma frase ambígua e pensam que significa rejeição, distância ou desinteresse. Mas, na verdade, muitas vezes significa o contrário. Significa que há algo emocional ocorrendo e que a outra pessoa está tentando lidar com isso com cuidado. Quando alguém se protege assim, não está fechando a porta. Está verificando se é seguro abri-la mais. Por isso a reação é tão importante. Se você responde com tensão, insegurança ou necessidade de esclarecer tudo imediatamente, a outra pessoa pode recuar. Não porque não exista conexão, mas porque sente que o espaço emocional já não é seguro. Por outro lado, quando você responde com calma, com naturalidade, sem forçar definições rápidas, a conversa flui. A linguagem indireta deixa de ser uma barreira e se torna uma ponte. O interessante é que todos fazemos isso, mesmo sem perceber. Mudamos o tom, usamos brincadeiras, suavizamos frases quando não temos certeza de como nossa vulnerabilidade será recebida.
E entender isso muda completamente a forma como você interpreta uma conversa, porque você deixa de ouvir apenas as palavras, começa a ouvir a intenção emocional por trás delas. E quando isso ocorre, você começa a notar sinais que antes passavam despercebidos. Quando a tensão emocional começa a crescer entre duas pessoas, a linguagem muda de forma sutil. Aparecem frases que, se ouvidas literalmente, podem soar estranhas ou até negativas, mas dentro do contexto adequado, revelam algo diferente. Consciência emocional. Uma frase como "você é um problema", por exemplo, costuma ser mal interpretada. Muitos a ouvem como crítica ou rejeição. No entanto, em certos momentos, não significa que alguém queira se afastar, mas que está reconhecendo que a conversa ou a conexão está provocando algo inesperado dentro de si. É uma maneira indireta de dizer: isso me afeta mais do que eu esperava. O mesmo ocorre com comentários sobre proximidade física, pequenos detalhes pessoais ou mesmo observações aparentemente casuais sobre o cheiro, a presença ou a energia do outro. Esses comentários não costumam aparecer em interações neutras. Surgem quando existe um nível de atenção mais alto, quando a outra pessoa se torna mais consciente de você. O problema é que muitas pessoas reagem na defensiva, ouvem essas frases e assumem imediatamente que algo vai mal. Tentam corrigir a situação, explicar demais ou recuar emocionalmente. Mas a tensão emocional não é um problema a ser resolvido. É um sinal de que algo está mudando. Quando alguém faz esse tipo de comentário, muitas vezes está tentando entender o que sente. Está verbalizando uma sensação que ainda não sabe exatamente como definir. E essa incerteza pode se expressar como humor, ironia ou frases ambíguas. Aqui a chave não é analisar cada palavra com obsessão, mas observar a energia geral do momento. A conversa continua fluindo? Há atenção mútua? Existe curiosidade? Se a resposta for sim, então essas frases provavelmente não são barreiras, mas expressões de uma emoção em desenvolvimento. A tensão emocional não significa perigo. Significa movimento. E quando você entende isso, para de reagir com medo. Começa a responder com calma, permitindo que o momento evolua naturalmente. Mas há algo ainda mais interessante que ocorre neste ponto. Porque algumas frases não apenas expressam emoção, elas também estão testando como você reage. E isso nos leva ao próximo nível de compreensão. Há momentos em uma conversa onde as palavras não buscam dar informação, mas sim observar você. São frases que funcionam como pequenos testes emocionais, lançadas quase sem intenção consciente, mas com um objetivo claro: ver como você responde. Quando alguém diz, normalmente não faço isso, nem sempre está se justificando. Muitas vezes está sinalizando que a situação parece diferente, que algo está ocorrendo fora do habitual para essa pessoa. É uma maneira de expressar vulnerabilidade sem declará-la diretamente. O mesmo acontece com frases como "é tarde, mas estou gostando". Não é apenas um comentário sobre o relógio. É uma forma sutil de reconhecer que o momento tem valor emocional, enquanto ao mesmo tempo se mantém certa proteção. Essas frases criam um espaço onde a sua reação importa mais do que as suas palavras. Se você reage com pressão, interpretando tudo como um sinal definitivo, a tensão pode aumentar e a conversa perder a naturalidade. Mas se você responde com tranquilidade, sem tentar definir ou controlar o momento, transmite algo poderoso: segurança emocional. E a segurança emocional é o que permite que uma conexão avance. Muitas pessoas cometem o erro de buscar confirmações rápidas. Querem clareza imediata, rótulos claros, respostas diretas. Mas as emoções humanas raramente funcionam nessa velocidade. Elas precisam de espaço para se desenvolverem. As frases que testam a sua reação não são jogos nem manipulações. São mecanismos naturais para medir o nível de conforto emocional entre duas pessoas. Quando você as entende, deixa de sentir que tem que fazer a coisa certa. Simplesmente permanece presente. Ouve, responde com autenticidade. E nesse estado, algo muda. A conversa se torna mais fluida. A outra pessoa sente que não precisa se proteger tanto. A troca se torna mais genuína. Mas nesse ponto aparece outro tipo de linguagem.
Um que fala de diferença, de distância, de conexão, sem defini-la completamente. E é aí que muitas pessoas se confundem novamente. Quando uma conversa atinge certo nível de profundidade, aparecem frases que tentam dar nome ao que está ocorrendo sem fazê-lo de forma direta. Comentários como "você é diferente" ou perguntas sobre proximidade, distância ou compatibilidade não costumam ser julgamentos definitivos. São tentativas de compreender uma sensação que ainda não está clara. A palavra diferente, por exemplo, pode soar ambígua. Algumas pessoas a interpretam como advertência, outras como elogio. Mas na maioria dos casos, simplesmente significa que a dinâmica não se encaixa nas experiências habituais de quem o diz. É uma observação, não uma conclusão. Quando alguém expressa esse tipo de frase, geralmente está tentando entender como você se encaixa em seu mundo emocional. Está medindo a conexão, buscando referências internas para interpretar o que sente. E aqui ocorre algo interessante. Quanto mais forte é a conexão, mais difícil se torna defini-la rapidamente. Porque os rótulos simplificam algo que ainda está evoluindo. Por isso surgem perguntas indiretas ou comentários que parecem inseguros. Não é indecisão total, é exploração. O erro comum é responder tentando dar definições rápidas, como se a conversa precisasse ser resolvida imediatamente. Mas muitas vezes o que realmente se precisa é de espaço. Espaço para que a conexão respire e se desenvolva sem pressão. Quando alguém fala de diferença ou levanta questões sobre proximidade, nem sempre está buscando respostas concretas. Às vezes só quer saber se pode se sentir confortável nesse espaço emocional com você. Responder com calma, sem dramatizar nem forçar interpretações, permite que a conversa avance de maneira natural. A segurança emocional se constrói assim, passo a passo, sem pressa. E, no entanto, mesmo quando tudo parece fluir, chega um momento particularmente delicado. Um instante ambíguo onde a conversa para por um segundo e surge a incerteza. Frases como "e agora, o que fazemos?" ou "não foi nada" podem mudar a energia do momento completamente. E entendê-las corretamente faz a diferença entre desconectar ou aprofundar ainda mais. Toda interação emocional floral tem um ponto em que a energia muda. A conversa desacelera, aparece um pequeno silêncio e de repente surge uma frase que parece suspensa no ar. "E agora? O que fazemos?" Ou "não foi nada." São palavras simples, mas carregadas de significado. Muitas pessoas interpretam esse momento como um sinal negativo. Pensam que algo se quebrou ou que a conexão esfriou. Mas, na verdade, esse instante costuma indicar que a emoção atingiu um nível mais profundo e ambos estão tentando entender o que fazer com isso. E agora, o que fazemos? Raramente é uma pergunta literal. Não se trata de buscar um plano concreto. É mais uma forma de reconhecer que a dinâmica mudou, que algo deixou de ser neutro e agora existe consciência emocional. É um ponto de transição. A mente tenta recuperar o controle quando as emoções aumentam. Por isso aparecem perguntas que buscam orientação, mesmo que não esperem uma resposta exata. Algo semelhante ocorre com "não foi nada." Esta frase pode parecer indiferença, mas muitas vezes é o contrário. É uma maneira de reduzir a intensidade do momento, de se proteger enquanto se processa o que está ocorrendo internamente. Quando alguém diz "não foi nada", nem sempre significa ausência de emoção. Às vezes significa que a emoção é grande demais para ser expressa diretamente. Neste ponto, a gestão emocional é fundamental. Se você reage com ansiedade, tentando esclarecer imediatamente o que ocorre, pode quebrar a naturalidade do momento. Mas se você mantém a calma, permitindo que o silêncio exista sem pressão, cria um espaço seguro onde a conexão pode se estabilizar. O objetivo não é controlar o resultado, é sustentar a energia com tranquilidade. As relações humanas não avançam em linha reta. Tem pausas, momentos de dúvida e espaços de incerteza. Saber estar confortável nessa ambiguidade é um sinal de maturidade emocional. E quando você entende isso, percebe algo importante. Não se trata de interpretar cada frase como um sinal definitivo. Trata-se de compreender a intenção emocional
por trás das palavras. E é aí que chegamos à conclusão mais profunda de todo esse processo. No final, as palavras humanas nunca contam toda a história. São apenas a superfície visível de um processo emocional muito mais complexo. Por trás de cada frase ambígua, de cada silêncio desconfortável ou de cada comentário aparentemente contraditório, costuma haver algo muito mais simples. Uma pessoa tentando se proteger enquanto tenta se conectar. Quando você entende isso, muda a forma como ouve. Deixa de analisar cada palavra como se fosse um sinal definitivo. Para de reagir impulsivamente a frases que antes teriam ativado insegurança. Começa a olhar o conjunto, o contexto, a energia emocional do momento. Porque a maioria das pessoas não fala a partir da clareza absoluta. Fala enquanto tenta entender o que sente. As frases indiretas, as dúvidas e as contradições não são necessariamente rejeição nem desinteresse. Muitas vezes são vulnerabilidade disfarçada. A verdadeira habilidade não consiste em decifrar um código secreto. Consiste em manter a calma suficiente para não estragar o momento, tentando defini-lo rápido demais. Quando você se torna consciente disso, algo muda dentro de você. Você já não precisa controlar a conversa. Já não busca confirmações desesperadas. Permite-se estar presente, ouvir além do literal e responder a partir da tranquilidade. E essa calma cria segurança. As conexões mais profundas não nascem de respostas perfeitas, mas da capacidade de sustentar a ambiguidade sem medo, de entender que as emoções humanas são complexas e que as palavras muitas vezes são apenas tentativas imperfeitas de expressá-las. O que antes parecia confuso começa a fazer sentido, porque você compreende que, no fundo, todos estamos tentando o mesmo, nos aproximar sem sair feridos. E quando você aprende a ouvir com essa perspectiva, as conversas deixam de ser um campo de mal-entendidos e se tornam espaços onde a conexão real pode aparecer.